Vocês estão felizes mesmo? Amém? Isaías, capítulo 40, verso de número 27. Talvez você não saiba, querido, mas essa pergunta ela é extremamente provocativa. Vocês estão felizes? Sabe por quê? Porque a gente responde isso muito no automático. Tem dia que a gente chega aqui arrebentado. As mulheres chegam aqui na TPM brava com o marido, cansada. 3 meninos enchendo a paciência. Estão felizes? Tô, tá nada. Tá querendo esganar alguém. Mas hoje, queridos, Jesus ele quer te incomodar com essa pergunta. Vocês estão felizes? Eu queria te convidar a se colocar sobre os seus pés para a gente ler Isaías capítulo 40. Nós vamos ler do verso 27 até o verso de número 31. Isaías, capítulo 40, verso 27 ao 31. Todos encontraram? Amém? Está escrito assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Fecha seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu creio que o Senhor já está ministrando corações nesse lugar. Eu creio que o Senhor já está tocando vidas nesse lugar. Eu creio que o Senhor já está mudando perspectivas nesse lugar. Eu creio que o Senhor já está dando novas visões nesse lugar. E eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais para ver, os nossos ouvidos espirituais para ouvir, e o nosso coração para sentir e entender a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do Teu amor que excede todo entendimento. Que os nossos corações sejam tocados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Queridos, olha o que Deus, através do profeta Isaías, vem falar com o seu povo. Por que você reclama, ó Jacó? Por que você reclama, seu José? Por que você reclama, João, Dona Maria? Por que você se queixa? Qual que é a queixa? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Por que você se queixa dizendo assim: olha Deus, parece que o Senhor está cego. Parece que o Senhor não está vendo. Parece que o Senhor não está se importando com aquilo que eu estou passando. Será que você não sabe, João? Será que você não sabe, Maria? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, Ele não fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Até o jovem se cansa
se fatigam. Até os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Queridos, hoje eu quero compartilhar um pouco com os irmãos sobre renovo. Hoje eu quero compartilhar um pouco com os irmãos sobre nós sermos renovados. Alguém aqui já se sentiu cansado? Levanta a mão. Não é retórico. Já se sentiu cansado? Vontade de desistir? Alguém já teve? Nesse ano foi quantas vezes já? Só nessa semana. Vontade de chutar o balde, sumir e falar assim, não quero mais nada, vou embora. Você já teve isso, queridos, ou só eu que já tive isso? Queridos, há um tempo atrás, eu estava lá em casa, na Lamúria, conversando com a Raquel. Eu falei assim, amor, não estou aguentando mais não. Vou chutar o balde, eu vou embora. Vou largar tudo. Já orei para o Senhor, falei assim, Deus, manda outro. Não estou querendo mais nada não. Vou. Pelo menos umas 2 vezes por mês eu falo algo do tipo. Depois eu falo assim, Senhor, me dá força, dá graça. Mas queridos, muitas vezes a vontade de desistir, de desanimar, ela vem. E ela vem com força. Ela vem sim para nos arrebentar. Muitas vezes essa vontade, esse cansaço, essa fatiga, ela vem para nos amassar. Vem para assim tirar nossa paz, tirar o nosso sossego muitas vezes. E talvez, só talvez, você pensa que só você sente isso. Talvez na sua cabeça você é a única pessoa cansada. Talvez na sua cabeça você é a única pessoa que já pensou em desistir, que já pensou em abrir mão de tudo e que já pensou em chutar o balde e falar assim, não quero mais, queridos. Eis-me aqui, também já tive isso. Ainda tem de vez em quando. E sabe, queridos, a Bíblia, ela está repleta de pessoas que estiveram muito, mas muito perto de desistir. A Bíblia está repleta de pessoas que estiveram a um passo de jogar tudo para o alto, até a própria vida. E talvez você nem sabia disso. E assim, por motivos variados. A Bíblia ela tem um rol de homens e mulheres que se cansaram. Um rol de homens e mulheres que assim, ficaram exaustos por variados motivos e chegaram a falar com Deus, Deus, não estou aguentando não. Se o Senhor quiser pode me levar que eu já cansei. Muitos não apenas pensaram em desistir, mas muitos personagens bíblicos passaram por tantas coisas que chegaram a pedir a morte. Chegaram a pedir para Deus assim, Deus me leva. Quem aqui já fez isso? Só eu. Agora todo mundo levando a mão, né? De chegar e falar assim para Deus, Deus, pode me levar, eu já estou assim, o que o Senhor tinha para fazer já fez, eu estou... Queridos, observe a vida de alguns homens e mulheres de Deus comigo. Jó, primeiro da nossa lista, Jó. Jó era o cara mais íntegro da terra, segundo a Bíblia. Era alguém temente a Deus, alguém fiel, alguém que fazia suas orações, que tinha uma vida devocional, alguém que era experimentado, alguém que tinha uma família na presença do Senhor, uma das coisas mais difíceis de ter. Alguém que se preocupava em levantar de madrugada para interceder pelos filhos, porque pode ser que os filhos tivessem pecado contra Deus no seu íntimo. Esse homem um dia, ele perdeu tudo de uma vez. Perdeu os seus bens, perdeu a sua família, perdeu a saúde. E quando Jó estava no olho do furacão, sabe o que ele fez? Ele amaldiçoou o dia do nascimento dele, e ele desejou nunca ter nascido.
Falou assim: Deus, eu abomino o dia que eu nasci, o dia que a madre da minha mãe foi aberta e veio um menino ao mundo. Era melhor nunca ter nascido. No capítulo 3 de Jó, Jó mostra que naquela situação, a morte seria um alívio para tudo aquilo que ele estava enfrentando. Talvez a sua vida está como a de Jó. Talvez passou um furacão na sua vida e levou tudo que você tinha. Levou os seus bens, levou sua família, está tirando a sua saúde. E você se cansou. E talvez assim como o Jó, você está pensando em desistir. Sabe quem mais pensou em desistir? Moisés. Moisés, o grande líder judaico, aquele que foi responsável por tirar o povo do Egito, o homem de Deus que trouxe as 10 pragas. Igual ele não houve na casa de Israel até que veio Jesus. Esse Moisés, o grande líder de Israel, Moisés, ele sentiu o peso da responsabilidade. Ele ficou sobrecarregado com o peso de liderar o povo de Israel. Um povo que era murmurador, um povo que era ingrato, um povo que só vivia reclamando. E no meio disso tudo, no meio de tanta murmuração, no meio de persistir, de prosseguir com um povo que não dava o devido valor, Moisés clamou a Deus: Deus, se é assim que vai me tratar, me mata de uma vez. Se o Senhor se agrada de mim, me mata, para que eu não veja a minha ruína. Moisés, é você pedindo a morte? Querido, sabe quantos líderes nos dias de hoje são igual a Moisés? Sabe quantos líderes nos dias de hoje têm tirado a vida por causa do ministério, por causa do peso? Por causa do peso de carregar vidas, de ser responsável por uma igreja, por 2, por 3, por 10? Queridos, o ministério não é fácil. Estar à frente, liderando, cuidando, servindo, guiando e tendo que ser exemplo e perfeito em 100% do tempo é cansativo. E tem muitos líderes que não estão aguentando. Não é fácil. E aqui está Moisés pedindo arrego. Sabe quem mais pensou em desistir? Jeremias. Um dos maiores profetas de Deus, o profeta chorão, que vinha profetizando com os olhos cheios de lágrimas, com clamor e súplicas. Jeremias cansou, por causa da perseguição, por causa da rejeição que ele sofreu do seu próprio povo, por pregar a mensagem de Deus a um povo rebelde, que não aceitava aquilo que ele falava. Jeremias, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, mostrando a vontade que ele tinha de parar, a vontade que ele tinha de desistir. E sabe por que Jeremias não desistiu? Porque tinha um fogo queimando no peito. Ele falava assim: Deus, a minha boca é só violência, violência. Toda vez que eu abro a boca é só para falar sobre desgraça. Eu não estou aguentando, eu vou parar. Eu não quero mais pregar. Mas dentro de mim tem um fogo que arde no meu peito e não me dá descanso. E eu já estou cansado de tentar conter esse fogo. Eu não vou conter, eu vou falar. Mas ele estava cansado. Sabe quem mais pensou em desistir? Jonas. O profeta evangelista que foi incumbido por Deus de levar a palavra de Deus até o povo de Nínive. Ele foi resistente, foi quebrado, tratado, foi a Nínive, pregou, aquelas pessoas se converteram e Jonas não gostou.
Porque Deus é um Deus de amor e tinha um propósito para aquelas pessoas que eram rebeldes. Pensa no lugar mais sanguinário e terrível no mundo hoje. Era Nínive na época de Jonas. E Jonas pregou para aquelas pessoas, e aquelas pessoas se arrependeram. Aquelas pessoas, elas começaram a crer. E elas foram transformadas. E Jonas não gostou. Porque Jonas era profeta e ele queria juízo de Deus. Ele queria o chicote estralando no lombo do povo. E sabe o que Jonas fez? Jonas ficou irado. E por 2 vezes ele pediu a Deus que Deus tirasse a vida dele, dizendo: eu prefiro morrer a viver. Jonas estava desistindo, porque as coisas não saíram do jeito que ele queria, mas foram do jeito que Deus queria. Será que é só Jonas que passou por isso? Ou talvez você já pensou em desistir porque as coisas não saíram do jeito que você queria, mas aconteceram do jeito que Deus quer, porque a vontade dele é soberana e vai ser do jeito que ele quer. Sabe quem mais pensou em desistir? Rebeca. Sabe quem é Rebeca? Rebeca é a esposa de Isaac e a esposa do Pedro. Mas Rebeca é a esposa de Isaac. E Rebeca amava muito o seu filho, ela tinha um predileto, como toda mãe. Aí eu causando intriga aqui. Mas ela tinha um filho predileto que era Jacó. E o filho dela, que era predileto do pai, Esaú, quis fazer raiva nela e em Isaac. O que ele fez? Foi lá e casou com 2 mulheres que não eram da família, que não eram do meio. Esaú foi lá e casou com 2 filisteias, incircuncisas. Mulher nem faz isso, né? Mas eram de um povo que não era o povo escolhido. Aí, quando Esaú viu que Jacó tinha roubado a benção dele, de raiva ele foi lá e casou com mais uma. Disse: agora eu vou chutar o pau da barraca. Foi lá e casou com mais uma. Rebeca ficou ao ponto assim, de falar assim: Deus, eu não quero mais. Rebeca virou para Isaac e falou assim: Isaac, manda Jacó embora lá para o meio do meu povo, porque se Jacó arrumar umas piriguetes daqui de perto, eu vou surtar. E ela pensou em desistir, porque alguém da família dela podia fazer algo que ela não queria. Sabe quem mais, queridos? Esse talvez seja um dos mais pesados. Elias. Elias, o símbolo dos profetas, aquele que representa a classe dos profetas. Talvez você não saiba, mas Jesus uma vez ele teve uma transfiguração num monte, e lá naquele monte vieram se encontrar com ele Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Apocalipse fala de 2 testemunhas, provavelmente Enoque e Elias, porque não experimentaram a morte. Esse homem, depois de fazer descer fogo do céu, matar 400 profetas de Baal, 450 profetas de Acera, esse homem ficou com medo de uma mulher chamada Jezabel. E por causa do medo, ele saiu de Israel, foi para o deserto, foi para uma caverna, e ele clamou ao Senhor: Senhor, me mata, porque eu não sou melhor que os meus pais, eu desisto. Queridos, reparem que desistir, pedir arrego, se fatigar e se cansar não é algo tão incomum. Grandes homens e mulheres de Deus passaram por isso, seja por causa do ministério, seja por causa de problemas da vida, seja por causa do peso da liderança, seja por causa do peso de estar à frente, seja por causa da família. E talvez o que mais faz os crentes desistirem é a falta de visão, é não conseguir enxergar Deus nas situações
de adversidade. É o que o poeta chamou de noite escura da alma, que é quando você se sente só. E quando você entra para o seu quarto, você ora e parece que tem uma cortina de ferro entre a sua oração e Deus. É como se Deus não estivesse te ouvindo e você se sente só e parece que não tem mais ninguém. O profeta Davi, um dos salmos deles, ele fala assim: Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu está. E ele fala para a alma dele: minha alma espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Eu sei que agora as pessoas estão me perguntando onde o Senhor está, porque eu estou sendo perseguido, porque eu estou passando por situações de adversidade, e aos olhos humanos parece que o Senhor não está aqui, mas minha alma espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Queridos, talvez seja isso o que mais faz as pessoas desistirem: a falta da visão. Olha para o texto novamente, olha o que Deus diz através do profeta, no verso 27. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Perceba, queridos, a queixa do povo. Olha do que esse povo está reclamando. Será que Deus não está vendo? Será que Deus está dormindo? Eu oro e Ele não responde. Eu clamo e Ele não fala nada. Será que Deus não está percebendo o meu sofrimento? Será que Ele não viu a minha dor? Será que Ele não observou o quanto está doendo o que eu estou sentindo? Será que Deus está vendo tudo que eu estou passando, toda angústia, toda dor, todo sofrimento, e Ele não vai falar nada? Não vai me dar nenhum sinal. Às vezes, queridos, tudo que a gente queria ouvir era assim: é só um eu te amo, Deus. Queridos, eu já me peguei fazendo cada oração que eu falo assim: Deus, gente, todo pastor, quando está no quarto orando, as pessoas nem acham que é crente, se você vê um pastor no quarto orando. Deus, faz a pomba bicar o vidro do carro aqui, Senhor, para eu saber que o Senhor está falando comigo. E queridos, é assim que a mente de muitas pessoas está, nesse questionamento. E quando isso acontece, o que fazer? O que fazer quando eu estou perdendo as esperanças? O que fazer quando eu estou pensando em desistir? Primeira coisa que você tem que entender é que Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. No dia bom, no dia mau, na noite, na chuva, no sol, faça tempestade, faça bonança, tenha um tornado, um furacão ou uma brisa suave, Deus continua sendo Deus e Ele está no seu alto e sublime trono. Deus continua sendo Deus. Nada, absolutamente nada foge ao controle dEle. Ele continua governando o mundo. Abacuque foi um que orou ao Senhor e falou assim: Senhor, eu clamo, eu oro e parece que o Senhor não está vendo. O Senhor não vai me responder? Primeira coisa que Deus fala: o Senhor está no seu alto e sublime trono, cale-se diante dele toda a terra. Não é que Deus está proibindo o profeta de falar, e Deus está falando assim: olha, eu estou governando todas as coisas. Talvez você olhe para o mundo hoje e você fala assim: cara, Deus é tipo um relojoalheiro que fez um relógio, deu start nele, largou o relógio e foi embora. Não, isso é deísmo, isso não é teísmo. Deus, Ele se importa, Deus está no controle, não há nada que foge da sua soberania, Ele continua sendo Deus. Mesmo que você não o veja, mesmo que você não o perceba, Ele continua sendo Deus.
Depois da queixa do povo, olha o que Deus diz. Verso 28. Será que você não sabe, filho? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele é quem fortalece o cansado e dá grande vigor que está sem força. Queridos, Deus não se cansa. Ele não se cansa de você. Deus não perde o seu poder. Deus não morre. Deus não é vencido. Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele não se cansa. E não somente isso. A sua sabedoria é insondável. Queridos, é incrível como nós temos uma facilidade de confiar em Deus quando está tudo bom. Quando as coisas estão saindo exatamente do jeito que a gente quer, quando as coisas estão saindo exatamente do jeito que a gente planejou, aí nós estamos inabaláveis. Aí a nossa confiança em Deus, ela está assim, estourando. Mas aí o Senhor vem e chuta nosso castelinho de areia, desmonta tudo na nossa vida. E para onde que vai a nossa confiança? Quando as coisas dão tudo errado e não sai do jeito que você queria, onde está a sua confiança? Queridos, confiar em Deus no dia bom é fácil demais. Eu me lembro que no ano de 2013, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Dia 6 de dezembro de 2013, foi o dia que eu casei. Uhul! Muito bem casado, modéstia à parte. Minha esposa casou melhor do que eu, modéstia à parte. Mas, queridos, eu casei em dezembro. E em janeiro, eu fui mandado embora. Tá fácil para ninguém. E, queridos, fui mandado embora, só que agora eu não podia voltar para casa da minha mãe. Eu precisava sustentar minha casa. Precisava de pagar minha conta de luz, precisava de pagar minha conta de água, precisava de fazer compra. Estava casadinho de novo, então precisava de comprar um sushi para minha esposa de vez em quando, fazer uma graça. Ainda bem que naquela época ela não conhecia o sushi ainda, então gastei muito. Mas, queridos, agora eu tinha responsabilidades. E eu lembro que eu entrei naquela época com os papéis para poder pedir o seguro-desemprego. E eu pedi. Eu me recordo que uma determinada época, a minha esposa, ela virou para mim e falou assim: aqui, você está muito tranquilo. Você é casado agora, marido. Você está aí de boa, relaxado. Movimenta, acorda. E eu lembro que eu disse isso para ela. Eu falei assim: amor, confiar em Deus quando as coisas estão do jeito que eu quero é fácil. Mas Deus nos ensina a confiar nele quando está tudo errado. E assim, querido, resumindo a história, eu fiz um concurso em abril, não passei. Aí esse concurso abriu de novo para uma vaga que eu era formado, eu fiz, passei sozinho. A nomeação para o concurso precisava acontecer até dia 27 de julho, dia 20 eu fui nomeado. No final de setembro eu fui fazer meu admissional e dia 1º de outubro eu comecei a trabalhar no lugar onde eu estou trabalhando até hoje. E meu auxílio, meu seguro-desemprego, ele foi até setembro. E em tudo, a gente pôde ver o cuidado de Deus com as nossas vidas. Em tudo. Guilherme, você não desesperou? Queridos, por incrível que pareça, toda a honra e glória do Senhor, não desesperei. Eu confiei em Deus, entendendo que Deus era soberano sobre todas as coisas, de que Ele está no controle de todas as coisas. Queridos, descansar nisso é algo que nos tira um peso. Descansar no entendimento de que Deus está no controle de todas as coisas. Talvez você que está aqui dentro, o seu problema não foi o desemprego,
mas foi um filho que estava no seu ventre e foi perdido. Talvez o seu problema não foi o desemprego, mas foi algo na sua vida que Deus sacudiu e não está mais da forma como você queria. Ele continua no controle. Ele continua soberano sobre todas as coisas. Então, queridos, confiar em Deus quando está tudo bem é tranquilo. Mas confiar em Deus quando está tudo ruim, aí é difícil. Confiar nele quando está tudo um caos é difícil. Confiar na calmaria é fácil, difícil é confiar no meio da tempestade. Talvez um dos momentos mais difíceis da minha vida foi quando meu pai faleceu em 2021. E a maioria dos irmãos aqui sabe, meu pai tirou a vida. E queridos, ver um cristão, alguém que confiava em Deus, alguém que tinha experiência com Deus, alguém que teve uma jornada, uma caminhada, uma história com Deus, terminar a vida desse jeito é muito difícil. Essa pregação de hoje, ela tem um peso muito especial para mim, porque eu sei o que é ver alguém desistindo. Eu sei o que é ver alguém abrindo mão por não aguentar o peso. E sabe, queridos, quando eu cheguei no velório do meu pai, eu vi o caixão do meu pai, e eu tive aqueles últimos momentos com ele, Deus me deu uma paz muito grande. Eu chorei de tristeza pelo meu pai, mas não tive uma lágrima de arrependimento. Eu sempre aproveitei o máximo que eu podia do meu pai. Todas as vezes que eu podia falar para ele, eu te amo, eu falei. E sabe, queridos, no meio daquele furacão todo, o Senhor me deu uma música, que é uma música da Hillsong, que chama Elohim. Essa música é uma música que marcou minha vida. E essa música, ela fala sobre como Deus é amor. E sobre como Deus cuida de nós, até mesmo quando nós não estamos vendo, quando nós não estamos percebendo. O refrão dessa música, ela fala assim: Deus é paciente, Deus é gentil, Ele não inveja, Ele não se vangloria. Seus caminhos são mais altos que os meus. Os seus pensamentos consomem tudo aquilo que é desconhecido. Mas de uma coisa eu tenho certeza: meu Deus é amor. Muitas vezes a gente não consegue entender porque as coisas acontecem da forma que elas acontecem. Muitas vezes a gente não consegue entender porque a vida ela é da forma que ela é. Mas eu posso te dar uma certeza, eu posso te garantir que o nosso Deus é amor e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e você precisa aprender a descansar na vontade de Deus. Você precisa aprender a descansar. Queridos, os pensamentos dele são infinitamente maiores que os nossos. Os caminhos dele são muito maiores do que os nossos. Então por que você anda tão ansioso? Por que você anda com tanto medo? Me diga, quando Deus se tornou pequeno demais para os seus problemas? Quando foi que Deus deixou de ser o Deus transcendente e infinito e se tornou menor do que os seus problemas? Queridos, está pesado? Está ruim? Olha para Jesus. Está pesado? Talvez para melhorar, tem que piorar um pouco mais. Sabe por que muitos estão cansados? Sabe por que muitos estão a ponto de desistir? Porque às vezes desistir será necessário para que você possa depender somente de Deus. Talvez Deus está te esticando, porque você continua insistindo em depender de você mesmo e não de Deus. Você continua insistindo em colocar confiança em si mesmo e não em Deus.
Olha o que Paulo, apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo está falando assim: olha, irmãos, a gente sofreu tribulação, que vocês não têm ideia, muito, infinitamente maiores do que nós poderíamos suportar. Ou seja, tem coisa que você não vai suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. É Paulo falando assim: gente, eu achei que não tinha mais saída não. A tribulação foi tanta, mais tanta, mais tanta, que eu achei que ia ser o nosso fim. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Paulo está falando assim: olha, a gente foi levado a um extremo, tão extremo, que a gente desistiu da vida. A gente pensou assim: não vai dar, vamos morrer, não vai ter saída. E ele vem e fala assim: isso foi bom. Isso foi bom para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que nos livra da morte. Quando toda a esperança em mim acabou, a minha esperança se voltou para Ele, e Ele que me guarda, Ele que me sustenta, Ele que me livra do mal. Entenda algo, querido: nada nos ensina tanto a depender de Deus quanto o dia mau. Nada nos ensina tanto a confiar em Deus quanto as tribulações. Olha o que Deus fala, verso 30: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, repete isso comigo: mas aqueles que esperam no Senhor, mais uma vez, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Queridos, até o mais feliz vai se entristecer, até os jovens com a melhor saúde de todas vão se cansar, até os novinhos vão tropeçar, até os que parecem que são inabaláveis, poderosos, vão cair. O cansaço, a fadiga, o desânimo, a vontade de desistir, ela vem para todos, mas só os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Será que você tem esperado em Deus? Será que você tem confiado em Deus ou no seu próprio braço? Será que você tem depositado a sua esperança em Deus ou na força do seu braço? Será que você tem confiado em Deus ou será que você tem tentado romper na sua própria força? Será que o seu cansaço, sua fadiga, seu desânimo, seu motivo de desistir não é um excesso de confiança em si mesmo, no seu próprio braço? Talvez, se você entrou aqui hoje, você está assim, cansado, desanimado, com vontade de desistir, de chutar o balde. Talvez você entrou aqui hoje até pensando em fazer uma besteira. Deus tem uma palavra para você. Olha para Jesus. Está ruim? Olha para Jesus. Está cansado? Olha para Jesus. Está desanimado? Olha para Jesus. Está sobrecarregado? Olha para Jesus. Caiu? Olha para Jesus. Pecou? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Do jeito que você entrou aqui, olha para Jesus. Se achegue a Ele. Vá a Jesus. Encontre o descanso que Ele tem para oferecer. Ele
é a porta do aprisco. Ele fala assim: olha, se vocês entrarem por mim, vocês encontrarão pastagem, descanso, deleite. Talvez, queridos, esse cansaço, essa fatiga, talvez é esse cansaço que vai te levar a Cristo. Talvez é esse sentimento de que nada tem dado certo, é que vai te levar a Cristo. E se o cansaço te levou a Cristo, se a crise te levou a Cristo, se a queda te levou a Cristo, se perder algo te levou a Cristo, então era exatamente isso que você precisava. Porque o que você precisa é ir a Cristo. Escuta as palavras de Cristo para você nessa noite. Mateus 11, verso 28. Jesus diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tem alguém aqui cansado? Hein? Cansado? Tem alguém aqui sobrecarregado? Esse versículo é para você. Sabe por que você está tão cansado? Talvez você está carregando um jugo que não era para você carregar. Talvez você está carregando um peso que não era para você carregar. Queridos, olha o que Jesus está falando nessa passagem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus está fazendo uma promessa. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, venha a Ele, para vocês terem descanso. Você está cansado, você está sobrecarregado, está difícil, venham a Jesus para ter descanso. Aí Jesus fala: tomem sobre vocês o meu jugo. Queridos, não sei quem aqui já foi fazendeiro igual eu, 30 anos de fazenda. Estou brincando. Meu pai era fazendeiro, meu avô era fazendeiro, meu pai filho de fazendeiro, eu sou neto de fazendeiro. Então tem uma fazenda aqui adormecida. Mas jugo, não sei se você sabe, mas jugo é um negócio que a gente coloca nos bois para poder arar o campo. Então ele é um negócio assim, ó. Viram? Faz assim, ó. E fica encaixado no lombo do boi. Você coloca 2 bois para puxar o jugo para você poder arar o campo. Jesus está falando assim: tomem sobre vocês o meu jugo. Às vezes, queridos, a gente está querendo que Jesus carregue o nosso jugo. Jesus está falando assim: olha, vocês que têm que tomar o meu jugo para vocês. Larguem o de vocês. Tomem o meu jugo para vocês. Queridos, quanto você acha que Jesus aguenta suportar? Quanta pressão, quanto peso vocês acham que Jesus aguenta carregar? Jesus está fazendo um convite para você essa noite. Tome sobre você o meu jugo. Aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. Você quer encontrar descanso em meio à adversidade? Você quer ser aquele tipo de pessoa que o pau está quebrando, está tudo um caos, está tudo bagunçado, está todo mundo pensando em desistir, mas você continua pleno. Pleno. Eu lembro de uma historinha que eu ouvi, e talvez eu não consiga contar direito,
Mas dizem que certa vez, um navio em alto mar, um cruzeiro em alto mar, e estava tendo uma festa no salão, e de repente o cruzeiro começou a ser assolado por ondas, e ele ia para um lado, ele ia para o outro, e aquele trem estava o caos, aquele navio estava o caos, e as pessoas começaram a desesperar, começaram a ficar aflitas, o coração começou a acelerar, o medo de morrer afogado começou a vir, e no meio daquele salão, tinha uma adolescente, 12 anos, e ele estava sentado, tranquilo, comendo a sua batatinha frita, e alguém viu aquela cena e falou assim: mas como que pode? Está todo mundo no caos, correndo, aflito, pensando que vai morrer. E essa pessoa chegou para esse adolescente e falou assim: como é que você está tendo paz assim? O navio sendo assolado de um lado para o outro, todo mundo aflito. Aí aquele adolescente virou para aquela pessoa e falou assim: eu estou assim porque o meu pai é o capitão do navio, e eu confio no meu pai, eu sei que ele está cuidando, então eu posso descansar. Querido, se Deus é o capitão do seu navio, do seu barco, pode vir as ondas, podem vir a tempestade, pode vir o dia mal, que Ele continua sendo Deus, e a vontade dEle continua sendo perfeita, boa e agradável, e Ele continua cuidando de você. Sabe, querido, não é que a caminhada com Jesus não tenha peso, não é que a caminhada com Jesus não tenha jugo, tem. Não é que não tenha fardo, tem. Porque ele fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Tem um jugo e tem um fardo. O segredo é que Jesus carrega isso para você. Hoje ele está fazendo um convite. Coloquem sobre mim o peso. Tomem sobre vós o meu jugo. Talvez a caminhada está sendo árdua, está sendo pesada, porque você está querendo carregar os seus fardos. Jesus está falando assim: olha, toma o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Talvez você chegou aqui hoje, querido, cansada, sobrecarregado, com vontade de desistir, no limite, e Deus te deixou chegar até aqui para você entender que na força do seu braço você não vai conseguir. Na força do seu braço você vai tentar e não vai conseguir. E se você quiser continuar carregando o seu jugo, carregando o seu fardo, se você quiser continuar lutando na força do seu braço, você vai cair. Sabe por quê? Porque até os jovens se cansam e ficam exaustos. Até os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, comem e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Jesus essa noite está te fazendo um convite. Talvez você entrou aqui cansado, sobrecarregado, com peso. Essa noite Jesus está te fazendo um convite. Eu queria te convidar a se colocar sobre os seus pés. Fique sobre os seus pés. Eu queria te fazer um convite essa noite. Jesus, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para ter alívio da parte do Senhor, a primeira coisa que precisa acontecer é ter uma confissão da nossa parte. É ter um reconhecimento de que, Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou sobrecarregado. Senhor, por muitas vezes eu quis desistir. Eu quis chutar o pau da barraca. Senhor, por muitas vezes eu quis mesmo chutar o balde e eu tive vontade de desistir. Para que a gente possa, queridos, de fato, receber alívio da parte do Senhor. Para que a gente possa vir ao Senhor, primeiro a gente precisa reconhecer: estamos cansados. Eu queria te fazer esse convite. Se você tem se sentido cansado, se você tem se sentido sobrecarregado, eu queria te convidar a sair do seu lugar. Eu queria te convidar a vir aqui. E hoje ninguém vai orar por você, porque eu vou ser o primeiro a vir. Vou ser o primeiro a vir e vou falar com Deus: Deus, eu estou cansado. Às vezes me sentindo sobrecarregado. Às vezes, Senhor, com uma vontadezinha de desistir. Mas a palavra do Senhor, ela é muito clara. É Jesus nos fazendo um convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Se você, querido, está se sentindo cansado, se você, querido, está se sentindo sobrecarregado, eu queria te dar um tempo para você ficar à vontade aqui. Se você quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Se você quiser se assentar, pode se assentar. Eu queria te dar um tempo para você falar com o seu Pai. Deus é verdadeiro Pai. E para a gente receber esse alívio da parte dele, a gente precisa reconhecer: Senhor, eu estou cansado. Eu tenho andado cansado, eu tenho me sentido sobrecarregado. E muitas vezes é por confiar na força do meu próprio braço. Muitas vezes é por achar que eu vou conseguir fazer alguma coisa na força do meu próprio braço. Enquanto os irmãos vão ministrar um louvor, eu queria que você tivesse essa liberdade. Querido, fique em liberdade. Tira um tempo para você falar com o seu Pai essa noite. Em nome de Jesus. Senhor Deus, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Deus, na nossa incredulidade, Senhor. Ajuda-nos, Jesus, na nossa falta de fé, Senhor. Espírito Santo de Deus, ajude-nos, Pai, a silenciar, Senhor, as vozes, Deus, na nossa cabeça. Ajude-nos, Deus, a voltar os nossos olhos para o Senhor. Senhor Deus, tira tudo aquilo que tem, Senhor Deus, tirado o nosso foco do Senhor. Tira tudo aquilo, Deus, que tem roubado a nossa atenção de Ti, Deus, mas que os nossos olhos sejam fixos no Senhor. Que os nossos olhos sejam fixos no Senhor. Querido, escuta algo. Muitas vezes nós estamos confiando demais no nosso coração. Mas a palavra fala que o nosso coração é enganoso. Deus está querendo elevar a sua visão essa noite, para que você possa direcionar o seu coração através do Espírito Santo de Deus.
Se você, querido, entrou aqui nessa noite cansado, sobrecarregado, talvez você entrou aqui pensando em desistir, talvez você entrou aqui pensando em tirar a sua vida, eu quero profetizar a cura sobre você essa noite. Eu quero profetizar um vinho novo sobre a sua vida essa noite. Um vinho novo sobre a sua vida essa noite. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está abatido, vem a Ele. Se você está cansado, vem a Ele. Se você está fatigado, vem a Ele. Se você está sendo consumido por coisas que não deveria, vem a Ele. Se a força acabou, se você está cogitando desistir, hoje é o dia que Ele está te convidando. Corra para Ele, corra ao Senhor, procure ao Senhor, busque por Ele. A porta do aprisco hoje está aberta, e se você quiser encontrar pastagem, entra pela porta que é Jesus. E você vai encontrar pastagem, você vai encontrar descanso, você vai encontrar renovo, você vai encontrar alívio. Senhor Deus, toca os corações nesse lugar, Senhor. Toca as vidas nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Eu queria te convidar a estender suas mãos para frente, te orar pela sua vida. Deus, eu acredito muito no renovo do Senhor sobre esse lugar, Pai. Eu acredito muito no renovo do Senhor sobre essas vidas. E eu oro, Pai, ao Senhor, para que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Eu sei, Deus, que muitos estão cansados. Eu sei que alguns estão pensando em desistir. Mas eu creio que hoje o Senhor renovou a força. Eu creio que hoje o Senhor renovou a fé. Não a fé em si mesmo, mas uma fé em Ti, Jesus. E hoje nós queremos tomar o Teu jugo para nós, Pai. Nós queremos tomar o Teu fardo para nós e caminhar com o Senhor. Caminhar lado a lado com o Senhor. Caminhar, Deus, em unidade com o Senhor. Que o Senhor possa fortalecer as mãos cansadas. Que o Senhor possa fortalecer o abatido. Que o Senhor possa revigorar aquele que está para desistir. E que o Senhor, Paizinho, possa trazer um renovo para todos nós aqui essa noite. Que o amor de Deus Pai, que a graça do soberano Jesus Cristo e que a comunhão do doce Espírito Santo seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus, hoje, amanhã e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus.